O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos os seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos e irmãs, celebrando essa Santa Eucaristia, a palavra de Deus hoje, já na primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, vem nos chamar essa atenção, a de que nós cristãos somos chamados a ser no mundo sal da terra e luz. Somos chamados a dar testemunho da nossa fé. E esse testemunho se dá pelo amor a Deus e também pelo amor aos irmãos e pelo amor entre os irmãos. Se diz em passagem dos Atos dos Apóstolos em que se dizia aos outros ao verem os cristãos: vede como eles se amam. E o amor, como também vai dizer São João, que diz manifestar-se diante de Deus, quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso e o amor de Deus não está nele. São Paulo aqui chama a atenção do contra-testemunho que os cristãos estavam dando. Primeiramente por terem problemas entre eles, né? Muitas vezes problemas, digamos, picuinhas familiares, problemas internos familiares ou entre pessoas próximas, e que eram incapazes de resolver entre eles, e que tinham que ir à justiça diante de homens, de juízes pagãos, pessoas que eram indignos de julgar aqueles que foram eleitos por Deus a viverem num grau de amor e de santidade. Agora terem que estar de forma humilhante diante de homens que nem mesmo possuíam a fé e que talvez às vezes dessem até melhor testemunho de fraternidade do que eles. Jesus, por meio do apóstolo Paulo, nos chama a colocarmos diante de Deus as contendas e dificuldades que possamos ter em nossos relacionamentos, de buscar estar atento a não dar diante dos homens, diante do mundo, o contra-testemunho pelo desamor, pela contenda, pelas divisões e insídias e brigas. Chama até mesmo a muitas vezes saber suportar a injustiça. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicados? Quantas vezes nós somos tão justiceiros diante dos outros, diante das limitações e falta dos irmãos, e esperamos, ao contrário, tanta misericórdia e benevolência quando somos nós que erramos e fraquejamos. Às vezes é melhor sofrer alguma injustiça, unindo-se ao Senhor nos seus sofrimentos e na sua paixão. Uma injustiça sofrida por um próprio familiar ou por uma pessoa que deveria ter responsabilidade maior diante de nós.
e não querer sempre resolver tudo no olho por olho e dente por dente, sabendo muitas vezes sofrer os padecimentos dessa vida, até mesmo em reparação e sacrifício por aqueles que nos fazem o mal. Orai pelos vossos inimigos, intercedei por aqueles que vos caluniam e vos fazem o mal. E não querais ser justiceiros, nem fazer sempre justiça com as vossas próprias mãos. E com isso Paulo aproveita para lembrar de muitas outras realidades, de que quem se entrega ao pecado e às coisas contrárias a Deus não herdarão o reino dos céus. E aqui ele vai dar uma lista de pecados, imoralidades, idolatrias, adultérios, depois os efeminados, pederastas, ladrões, avarentos, beberrões, salteadores. Realidades que eram muito próprias, talvez os pecados mais comuns e gritantes dentro da cultura do povo daquela época. E Paulo sabe que os coríntios saíram do meio deste mundo corrompido e agora, como cristãos, devem esforçar-se para fazer com que a graça recebida possa triunfar no cotidiano das suas vidas. Para que a graça recebida, porque para Paulo, a fé não é somente uma realidade mental e intelectual, não é só uma simples maneira de pensar e de agir como se fosse uma filosofia adquirida, não. São Paulo traz aqui em mente a realidade do batismo que eles receberam. Eles se tornaram membros e se tornaram templos vivos de Deus. Neles agora habita o Espírito Santo de Deus. A vida nova em Cristo não é uma realidade adquirida por uma adesão intelectual ou filosófica, mas é uma realidade de um caráter que os transformou realmente na essência do seu ser. E que agora eles são chamados apenas a colocar em prática, a fazerem acontecer e viver neles o dom já recebido, e que foram transformados interiormente pelo recebimento do Espírito Santo de Deus. E fazer com que a graça, essa graça recebida, a graça do Espírito Santo de Deus, a graça do batismo, se torne vitorioso e triunfante nas suas vidas. Deixar que a graça de Deus supere e superabunde o pecado, do qual eles vieram e que ainda os resquícios os perturbam e os tentam. No Evangelho de hoje, vemos de forma maravilhosa o chamado dos 12 apóstolos. Haviam muitos discípulos que seguiam o Senhor, mas ele quis escolher 12 para si, para estar com ele e para enviá-los em missão. E diz que Jesus, naqueles dias, foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. E ao amanhecer chamou os 12, para mostrar também que o Senhor pensou em cada um de nós. Não fomos nós que escolhemos a Deus, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Quando nós nos decidimos a nos deixarmos ser atraídos por Deus, é porque Ele já olhava para nós e nos atraía ao seu divino coração. Considerar essa graça de que aqueles que estão em Cristo são chamados a uma grande graça. Ninguém vem a mim se o meu Pai que está nos céus não o atrair. Somos cristãos, estamos em Cristo e estamos em Deus, porque Ele nos concedeu essa graça, porque Ele nos revelou o seu amor. E em especial também chamou 12 discípulos para serem apóstolos, para serem essa nova imagem do novo Israel, não mais edificados sobre as 12 tribos de Jacó, de Israel, mas agora edificados sobre a coluna dos 12 apóstolos, tendo Cristo como pedra angular e fundamental, na qual se apoiam todas estas outras pedras, estes apóstolos. O apóstolo, já na cultura da época e também na cultura rabínica judaica, é aquele que é enviado em nome daquele que envia e que goza da autoridade e do poder daquele que envia.
Havia mesmo um dito rabínico que dizia: aquele que é enviado é a própria pessoa do enviado. Para dizer que Cristo toma para os 12 esse título de apóstolo, Ele mesmo dá o título de apóstolo, para dizer: vocês irão com a minha autoridade, com a minha força e o meu senhorio. Irão em meu nome não só como representantes jurídicos, mas irão também com toda a autoridade e poder. Por isso a igreja, que é a igreja apostólica, a igreja de Cristo, é a igreja que traz esse poder e essa autoridade e a manifestação do senhorio e da graça de Cristo. Por isso que é a própria presença de Cristo nesse mundo e traz para nós essa sublime presença. Mas fiquemos também atentos, porque entre os apóstolos um se tornou traidor. A graça recebida não significa que já somos perfeitos, ou não significa que podemos ser do jeito que queremos, mas que deve nos chamar a esse conformar-se cada vez mais ao Senhor. A todos os dias se perguntar no seu coração: Senhor, sondai-me, conhecei meu coração. Vede se por acaso não estou no mau caminho e reconduze-me ao caminho, à vossa estrada. Crescer nessa fidelidade ao Senhor. E assim, envolvidos pela graça de Deus, somos chamados a ser enviados também, a com a nossa vida dar testemunho do Senhor. E aqui já o Senhor manifesta quantas graças, milagres e prodígios realizava. Como o povo de Deus estava sedento de ouvir a Jesus, de perceber que dele saía uma força que tocava, que curava a todos, que libertava das forças das trevas. E aqui cai por terra toda ação maligna de querer se esconder atrás de uma falsa teologia, de uma falsa compreensão da Sagrada Escritura, que quer colocar que as doenças espirituais, que as ações malignas, as ações demoníacas, mesmo as possessões diabólicas, são apenas problemas psíquicos que devem ser resolvidos à luz natural da razão e da psiquiatria. Não. Jesus, o Evangelho distingue muito bem aqueles que são curados de suas doenças, de suas enfermidades físicas, psíquicas, de natureza humana. E que também libertava aqueles que estavam atormentados por espíritos maus. Jesus é aquele mais forte do que o mal. É o forte de Israel, que pisa com força e que calca sob seus pés todos os inimigos seus. E em nome da igreja, e a igreja com a autoridade do Cristo, também ora por essas curas e libertações. E exerce também esse ministério de ser no mundo a presença de Cristo com todo o seu poder e senhorio. Peçamos ao Senhor, Ele que quem o tocava era curado de toda e qualquer enfermidade ou ação maligna. O Senhor possa também permitir que possamos tocá-lo nesse dia e que nos deixemos também ser tocados por Ele. E o Senhor cure os nossos corações de todo mal, de ordem humana ou espiritual, para que possamos ter aquela verdadeira liberdade dos filhos de Deus. E como diz a palavra do Senhor, se Jesus vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,